da audiência esse caráter pedagógico também, para a sociedade tomar conhecimento de algumas questões que muitas vezes são pouco difundidas. O IBGE é uma das instituições mais importantes do Brasil, mas pouco conhecida, né, na sua inteira dimensão. E esse quadro aí, esse panorama, não só mostra hoje o que o IBGE vive, mas mostra a importância do IBGE. Quero parabenizá-lo pela sua apresentação. Passar a palavra, agradecer mais uma vez a Mauro por ter comparecido. Mauro Henrique Macedo Pessoa, secretária adjunta da Secretaria de Gestão Pública do MPOC, e aqui fazendo, corrigindo um pouco a injustiça que posso ter cometido. O planejamento, ele vem, né, com toda a sorte de crise, de dificuldade. O planejamento vem, de certa forma, abrindo concursos em diversas áreas, repondo. É claro que alguns órgãos têm mais dramaticidade, como é o caso do IBGE, mas nós temos evoluído em vários outros órgãos, talvez não na dimensão em que nós precisemos avançar, mas sem dúvida nenhuma a ministra Mira Belchior tem tido uma sensibilidade muito grande, né, nos pleitos e reclamos nossos e dos órgãos, e tem feito um trabalho de reposição. Passo a palavra ao Mauro Henrique Macedo Pessoa. Bom dia a todos, Tara Maurinho, colegas de mesa. Primeiramente, eu gostaria de só fazer um registro que, sendo o IBGE uma instituição coligada ou associada ao Ministério do Planejamento, aqui nós representamos o IBGE, ok? Houve uma opção por não termos aqui hoje um representante da direção do IBGE, tendo em vista a matéria que seria tratada, a nosso ver a priori, que mais de competência da Secretaria de Gestão Pública do que da própria administração direta do IBGE. Né? Então, assim, quando você observa o que foi posto de carreiras e de remuneração e de autorização de concurso, essas competências estão conosco. Tá? Então, foi nesse sentido que se optou, então, que a representação do Ministério do Planejamento nessa mesa hoje ficasse restrita à Secretaria de Gestão Pública. Mas falamos aqui em articulação com o IBGE e falamos pelo IBGE, pela administração do IBGE. Ok? Então, só fazendo a explicação desse fato. Bom, o que a gente pode dizer? Pelos números que foram apresentados, o que a gente observa é que ao longo do tempo se fez uma opção, a gente tem feito uma opção por concentrar os serviços de coleta, os serviços de nível mais intermediário e lá na ponta, em contratos temporários. Isso é um fato. Isso foi uma opção de caso pensado, vamos dizer assim. E fortalecer, no ponto de vista da sua inteligência, a manipulação dos dados, o trato aos dados, em estruturas, em equipes do próprio quadro. Então, esta foi a opção. É a melhor opção? Existem outras opções? Podemos debater, né? Existem outras opções, existem outros modelos, mas a gente tem que ter em mente, por um outro lado, que o cobertor é curto. Nós não temos, infelizmente, condições de atender, na sua necessidade plena, todas as demandas e todas as exigências que a qualidade do serviço como um todo requer. E aí o governo precisa fazer escolhas, precisa definir prioridades. E nós trabalhamos em alinhamento às prioridades do governo, ok? Então, hoje, para falar assim, fazendo o registro e o resgate de tudo que foi falado aqui, a importância, a relevância do IBGE, de fato o IBGE é fonte de informações fundamentais para a formulação de políticas, para a monitoração do andamento e do resultado dessas políticas, a capacidade transformadora que essas políticas têm na realidade da sociedade ao longo do tempo. O IBGE é o nosso termômetro, é quem consegue, com a sua atividade, prover a gente de informações para avaliar até e corrigir os rumos das políticas, das estratégias de governo. Então,
com toda certeza o IBGE é um órgão priorizado, relevante, importante para a administração e vem, até por isso, recebendo autorizações todos os anos para novos concursos. A quantidade não é bastante, se questiona que a gente vem concentrando atividade de coleta em mão de obra temporária, em concursos temporários. Sim, é um fato, esta foi uma decisão. Foi uma decisão de fazê-lo entendendo que seria mais relevante, dado o tamanho do cobertor e o tanto de necessidades que a gente precisa atender e as prioridades de governo, e aí estão as duas apontando para nós quais são as grandes demandas da sociedade, né? Enfim, as questões de saúde, educação e segurança pública e mobilidade urbana, enfim, esses temas estão aí na pauta e, de alguma forma, alinhados com as prioridades que temos recebido do governo e no qual, com as quais estamos alinhados e trabalhando nas deliberações, nas formatações das demandas e das autorizações que a gente tem que fazer. A nosso ver, até aqui, não quer dizer que a gente não possa evoluir nesse entendimento e nessa discussão, nesse debate, mas até aqui nos parece um modelo acertado trabalharmos com atividades de coleta mais voltadas para concursos temporários e fortalecer as carreiras de análise e manipulação, de tecnologia da informação, enfim, com servidores efetivos. Então, esse tem sido, de fato, a nossa motivação e o que tem pautado as nossas decisões ao analisar os pleitos e fazer o debate com o IBGE. Então, acho que eu não preciso me delongar muito, enfim, em linhas bem gerais, a fala, acho que para a gente iniciar o debate, eu paro por aqui e a gente pode ir avançando aí na interação.